Dizem que o cemitério é um lugar para os mortos e não para os vivos. Mas alguns se esquecem disso. Para o vídeo de hoje separei 4 relatos de pessoas que vivenciaram coisas perturbadoras em cemitérios. Histórias que você nunca ouviu, mas deveria. Me chamo Dom e sou o seu narrador do canal Evocando Medo. Perder meu irmão mais novo foi a pior coisa que já me aconteceu. Ele tinha apenas 10 anos quando um acidente trágico tirou sua vida. Desde então, a culpa tem me consumido, me levando a visitar seu túmulo todas as semanas no velho cemitério da nossa cidade. Era um lugar tranquilo, cercado por grandes árvores e um silêncio sepulcral. Em uma dessas visitas, pouco depois do anoitecer, comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao meu redor, como se o ambiente ao meu redor estivesse mudando de forma sutil e sinistra. Naquela noite, o cemitério estava particularmente quieto. O vento estava imóvel e a única luz vinha de um poste enferrujado perto do portão de entrada. Eu estava de joelhos diante do túmulo do meu irmão, murmurando desculpas como sempre fazia, quando senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei ao redor, esperando ver algum animal ou talvez uma sombra de uma árvore balançando, mas não havia nada. O silêncio era esmagador. Enquanto me levantava para ir embora, ouvi um som baixo, como um sussurro vindo de trás de uma fileira de túmulos. Me virei rapidamente, o coração disparado, mas não vi ninguém. O sussurro se repetiu, desta vez mais alto, quase como se alguém estivesse tentando falar comigo. As palavras eram indistinguíveis, mas o tom era inconfundivelmente triste. Senti uma presença, algo que não podia ver, mas sabia que estava ali. Hesitante, dei um passo para trás, mas o som parecia me seguir, aumentando a sensação de desconforto. Decidi dar alguns passos cautelosos em direção ao som, tentando ignorar o pânico crescente em meu peito. A cada passo que eu dava, o sussurro se tornava mais claro, mas ainda assim incompreensível. A luz fraca do poste parecia não alcançar mais aquele canto do cemitério, mergulhando as lápides em uma escuridão inquietante. Enquanto caminhava, um vento gelado surgiu do nada, trazendo consigo um cheiro pungente de terra molhada e flores murchas. Meus sentidos estavam em alerta máximo quando avistei uma figura nebulosa ao longe, próxima ao túmulo de um antigo mausoléu. Meu coração quase parou. Era difícil discernir, mas parecia ser a silhueta de uma criança. De repente, meu telefone vibrou no bolso, me arrancando daquele transe momentâneo. Quando olhei para a tela, vi uma mensagem de um número desconhecido que dizia apenas: "Não estou descansando." Senti um arrepio atravessar meu corpo enquanto o som dos sussurros agora parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, me cercando. A figura à frente começou a se mover lentamente, como se me chamasse. Cada passo que dava em sua direção era acompanhado por um sentimento crescente de angústia. As lápides ao redor pareciam se erguer mais altas e as sombras se alongavam de forma antinatural. A presença que eu havia sentido antes estava agora tangível, quase sufocante. Quando finalmente cheguei perto do mausoléu, vi que a figura havia desaparecido, mas o ar estava pesado com uma energia maligna. O sussurro transformou-se em uma voz agonizante que repetia incessantemente: "É sua culpa." Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto a realidade de minha culpa se mesclava com o terror do momento. Era como se o cemitério estivesse se alimentando dos meus medos e arrependimentos, e eu estava completamente à mercê daquele lugar amaldiçoado. O ar ao redor do mausoléu parecia vibrar com uma intensidade opressora, enquanto a voz angustiante continuava a repetir: "É sua culpa." Eu me senti paralisado, incapaz de me mover ou desviar o olhar das sombras que agora dançavam ao redor das lápides. O cemitério parecia ganhar vida própria, como se estivesse conspirando para me prender ali para sempre.
De repente, as portas enferrujadas do mausoléu se abriram com um estrondo, revelando um interior negro como breu. Um vento gelado emergiu de dentro, trazendo consigo um murmúrio de vozes indistintas. No centro daquele vazio, vi uma figura surgir, envolta em sombras e impossível de discernir claramente. Ela se movia lentamente em minha direção, e a sensação de pavor aumentava a cada passo que dava. Minha mente estava em caos, lutando entre fugir e enfrentar o que quer que fosse aquilo. Então, a figura falou com uma voz que parecia ser uma combinação de várias, incluindo a do meu irmão. Você me deixou. Por que me deixou? As palavras cortaram como uma lâmina, trazendo de volta todas as memórias dolorosas do acidente e da culpa que me consumia. A figura continuou a avançar, estendendo uma mão esquelética em minha direção. Eu podia sentir uma força invisível me puxando, como se estivesse tentando me arrastar para dentro do mausoléu. Com o coração batendo descontroladamente, tentei recuar, mas minhas pernas pareciam estar presas ao chão. A sensação de ser observado aumentou, e eu podia sentir os olhos invisíveis das sombras fixos em mim. O ambiente ao redor parecia se distorcer, e a presença opressiva se tornou quase insuportável. Em um último esforço desesperado, fechei os olhos e gritei: "Sinto muito, me perdoe." A voz se calou momentaneamente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Quando abri os olhos, a figura havia desaparecido, mas o mausoléu ainda exalava uma energia maligna. Foi então que algo frio agarrou meu tornozelo, me puxando com força. Perdi o equilíbrio e caí, arranhando as mãos nas pedras afiadas. Desesperado, agarrei o chão com todas as minhas forças, tentando resistir ao puxão frio e implacável. Gritei por ajuda, mas minhas palavras pareciam ser engolidas pelo silêncio aterrorizante do cemitério. Com um último esforço de força de vontade, consegui chutar a coisa invisível que segurava meu tornozelo. Senti o aperto afrouxar e, em um instante de alívio, me arrastei para longe do mausoléu. Quando me virei, ofegante, vi que o mausoléu estava fechado novamente, como se nada tivesse acontecido. Levantei-me com dificuldade e corri em direção ao portão do cemitério, o coração ainda disparado. Quando finalmente cheguei em casa, estava exausto, mas aliviado por estar a salvo. As palavras "é sua culpa" ainda ecoavam na minha mente, mas percebi que enfrentar meus medos e pedir perdão havia, de alguma forma, enfraquecido a presença maligna no cemitério. Desde aquela noite, nunca mais voltei ao túmulo do meu irmão depois do anoitecer. Ainda carrego a culpa, mas agora também carrego a certeza de que algumas coisas não devem ser enfrentadas sozinhas. Afinal, o que era aquela presença? Será que meu irmão está em paz? Talvez nunca tenha respostas, mas aprendi a respeitar o desconhecido e a temer o que não posso entender completamente. Eu sempre fui muito próximo do meu pai. Desde pequeno, ele era meu herói, meu melhor amigo e, principalmente, meu porto seguro. Eu era filho único e não tinha notícias da minha mãe há muitos anos, então meu pai era tudo o que eu tinha. Quando ele faleceu, pouco mais de um ano atrás, senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Lembro-me bem da última vez que o vi. Era uma manhã chuvosa de outubro de 2022, e ele saiu de casa apressado, como se estivesse atrasado para algum compromisso importante. Ele me deu um abraço rápido e disse que voltaria logo. Nunca voltou. A notícia da sua morte foi um choque, um acidente de carro, disseram. Mas na minha cabeça, algo parecia errado. Uma sensação de que aquilo não era toda a verdade. Durante o último ano, as visitas ao cemitério onde ele foi enterrado se tornaram parte da minha rotina. Sentava-me ao lado da sua lápide, conversava com ele sobre meu dia, sobre a vida que eu tentava seguir adiante. Aquilo me dava uma estranha sensação de paz, como se de alguma forma ele ainda estivesse comigo. Foi em uma dessas visitas recentes, numa tarde de outono, que comecei a notar algo estranho.
Primeiro, foram os olhares esquisitos dos funcionários do cemitério, como se soubessem de algo que eu não sabia. Depois, os sussurros que pareciam seguir cada vez que eu estava ali. E, finalmente, a sensação de estar sendo observado, uma presença invisível, mas constante que me acompanhava do momento em que eu entrava até a hora de sair. O luto pela perda do meu pai começou a se transformar em algo mais sombrio, algo que eu ainda não conseguia nomear. Não sabia que, ao tentar manter a memória dele viva, estava prestes a descobrir segredos que ele havia escondido de mim. Segredos que agora, de alguma forma, pareciam estar à espreita, ameaçando não apenas minhas lembranças, mas minha própria segurança. Uma tarde, ao me aproximar do túmulo do meu pai, notei algo diferente. Havia um bilhete preso entre as flores murchas sobre a lápide. Com as mãos trêmulas, peguei o papel e o abri. "Nós sabemos quem você é", dizia a mensagem, escrita com letras tremidas e apressadas. Meu coração disparou. Quem poderia ter deixado aquilo ali? E por quê? Tentei sacudir a sensação de medo que começou a me invadir, dizendo a mim mesmo que devia ser uma brincadeira de mau gosto. No entanto, ao sair do cemitério, não pude evitar olhar por cima do ombro repetidamente, a sensação de estar sendo vigiado mais intensa do que nunca. Naquela noite tive dificuldade para dormir. Cada ruído na casa parecia amplificado, cada sombra mais ameaçadora. Por volta das 3 da manhã, um barulho alto me despertou. Levantei-me, ainda atordoado pelo sono, e fui investigar. Na sala, uma janela estava aberta, balançando com o vento. Tinha certeza de que a havia fechado antes de ir para a cama. Fechei a janela e voltei para o quarto, mas o sono não veio. Fiquei deitado na cama, os olhos fixos no teto, sentindo um peso crescente no peito. Acordei no dia seguinte com uma sensação de cansaço que ia além do físico, uma exaustão mental que não conseguia explicar. Ainda assim, continuei minha rotina. Visitei o cemitério novamente, determinado a não deixar o medo me dominar. No entanto, ao chegar lá, um novo bilhete me aguardava. "Saia enquanto pode", dizia a mensagem, e dessa vez não consegui mais ignorar o frio na espinha que percorreu meu corpo. O medo começou a se transformar em paranoia. Passei a observar mais atentamente as pessoas ao meu redor, procurando por qualquer sinal de perigo. Foi então que percebi um homem de terno preto que parecia estar me seguindo. Ele estava no cemitério, parado à distância, observando-me debaixo de um chapéu de aba larga. Vi-o novamente quando fui ao mercado e, mais tarde, enquanto caminhava para casa. Minha vida começou a se desdobrar em um ciclo de medo constante. Sabia que algo estava errado, mas não tinha ideia do que fazer. As peças do quebra-cabeça estavam todas ali, mas eu ainda não conseguia ver a imagem completa. O que meu pai tinha feito e por que aquelas pessoas estavam agora atrás de mim? Uma noite, ao voltar para casa, encontrei a porta entreaberta. Meu coração acelerou ao perceber que eu tinha certeza de que a havia trancado ao sair. Entrei cautelosamente, cada passo ecoando na minha mente como um presságio. O interior da casa estava uma bagunça. Gavetas reviradas, papéis espalhados pelo chão e objetos pessoais jogados de qualquer jeito. Alguém tinha estado ali, procurando algo. Mas o quê? A polícia foi chamada, mas não encontraram nada substancial. Para eles parecia apenas um assalto mal sucedido. Para mim, era um claro sinal de que estava em perigo. Comecei a ficar cada vez mais paranoico, vendo ameaças em cada esquina, em cada rosto desconhecido. Poucos dias depois recebi uma ligação estranha no meio da noite. Uma voz baixa e rouca do outro lado apenas sussurrou: "Você não está seguro." Antes que eu pudesse responder, a ligação foi cortada. Passei o resto da noite em claro, meus nervos à flor da pele, esperando que algo pior acontecesse. Minhas visitas ao cemitério se tornaram menos frequentes, mas o sentimento de ser observado nunca me deixou. Comecei a notar mais sinais de que estava sendo seguido. O carro preto estacionado do outro lado da rua, o mesmo homem de terno preto que agora parecia estar em todos os lugares onde eu ia, os sussurros que pareciam surgir do nada.
Um dia, ao voltar do trabalho, encontrei um envelope embaixo da porta. Dentro dele, havia fotos minhas, tiradas de longe. Em todas as fotos, eu estava no cemitério, ao lado do túmulo do meu pai. Uma sensação de náusea tomou conta de mim. Quem quer que estivesse atrás de mim, estava me observando há muito tempo. A situação chegou ao ápice quando, em uma noite particularmente silenciosa, acordei com um som de vidro quebrando. Corri para a sala e encontrei a janela quebrada e uma pedra no chão com outro bilhete amarrado. Seu pai sabia o que estava por vir. Você deveria ter ouvido os avisos. Isso foi o suficiente para me fazer perceber que estava lidando com algo muito mais sério do que imaginava. Algo perigoso e real. Meu pai havia se envolvido com pessoas perigosas e agora elas estavam atrás de mim. Mas o que meu pai tinha feito? E o que eles queriam de mim? Essas perguntas ecoavam na minha mente enquanto eu começava a entender a verdadeira gravidade da situação. Resolvi investigar mais a fundo as coisas do meu pai, algo que eu havia evitado fazer desde sua morte. Vasculhei suas gavetas, seus arquivos e encontrei um caderno escondido no fundo de uma caixa velha. As páginas estavam cheias de anotações, nomes e números. Era um diário detalhado dos últimos meses de vida dele, com informações sobre encontros e negócios suspeitos. Lá, mencionei um homem chamado Marcos, que parecia ser o líder de um grupo criminoso com o qual meu pai tinha se envolvido. Ao ler aquilo, meu coração disparou. Decidi procurar por Marcos, mesmo sabendo do risco. Fui a um bar mencionado no diário, um lugar de aparência decadente e mal iluminado, frequentado por pessoas que pareciam saber mais sobre a vida nas sombras da cidade. Perguntei por Marcos, descrevi o homem de terno preto que me seguia, e os olhares desconfiados que recebi em troca só aumentaram minha sensação de perigo iminente. Naquela noite, ao voltar para casa, o pior aconteceu. Assim que entrei, percebi que não estava sozinho. Uma presença opressora preenchia o ambiente. Antes que pudesse reagir, senti um golpe forte na cabeça e tudo ficou escuro. Acordei amarrado a uma cadeira em um lugar desconhecido. A sala estava mal iluminada, cheirava a mofo e óleo. Na minha frente, o homem de terno preto, com um sorriso frio no rosto, me observava atentamente. "Você andou fazendo muitas perguntas, garoto", disse ele, a voz carregada de ameaça. "Toda essa investigação, você deveria ter ficado fora disso. Seu pai sabia demais e pagou o preço. Agora é a sua vez de aprender uma lição." Enquanto o homem se aproximava, levantando uma arma, percebi que minhas chances de sair dali com vida eram mínimas. Minha mente trabalhava freneticamente, procurando uma saída, uma maneira de sobreviver. Mas naquele momento, a única coisa que eu conseguia fazer era encarar o medo nos olhos e esperar o inevitável. No instante em que pensei que tudo estava perdido, ouvi um som abafado de passos rápidos e uma porta sendo arrombada. Antes que o homem de terno preto pudesse reagir, policiais invadiram o local, armas em punho, gritando ordens. Em meio à confusão, fui solto por um dos policiais enquanto outros imobilizavam o homem que me ameaçava. Fui levado para fora, ainda atordoado com a rapidez dos eventos. Um dos policiais me explicou que, graças à minha investigação, conseguiram rastrear a gangue de Marcos. O caderno do meu pai, cheio de detalhes sobre os negócios escusos, havia sido crucial para a operação. Enquanto me sentava na ambulância, envolto em um cobertor e recebendo tratamento para meus ferimentos, um sentimento agridoce me dominou. Eu tinha descoberto a verdade sobre meu pai, mas a um custo muito alto. Ele tinha se envolvido com pessoas perigosas para tentar nos proteger, mas no final, foi sua própria vida que pagou o preço. O que ainda não compreendia era como aqueles homens sempre sabiam onde eu estava, como sempre conseguiam me encontrar. O policial sugeriu que poderia haver mais envolvidos, pessoas que ainda estavam à solta, deixando uma sombra de dúvida e insegurança no ar. A partir daquele dia, minha vida mudou. Aprendi a valorizar as memórias que tinha do meu pai, aceitando tanto suas falhas quanto suas virtudes. Mas, acima de tudo, aprendi que o medo pode nos transformar.
pode nos fazer questionar tudo ao nosso redor. E mesmo agora, enquanto tento seguir em frente, uma pergunta sempre ecoa em minha mente. Se eles sabiam tanto sobre nós, será que algum dia estarei realmente seguro? Quando eu era adolescente, tinha uma fase rebelde que me levava a fazer coisas sinistras, como ir tomar vinho no cemitério à noite e quebrar coisas dos mortos. Minha relação com meus pais era complicada, e isso refletia em minhas atitudes. Eu e meus amigos adorávamos explorar os túmulos, mexer nas lápides e, às vezes, chutar vasos e objetos que encontrávamos por lá. Era uma forma de descarregar a raiva e frustração que sentíamos. Agora, percebo o desrespeito e imaturidade desses atos. Em uma dessas noites, fiz algo que me marcou profundamente. Chutei um retrato de uma mulher com seu marido. Mal sabia eu que isso despertaria um ódio inimaginável do espírito daquela mulher, transformando aquela noite em um pesadelo que me assombra até hoje. Naquela noite, depois de alguns goles de vinho barato, a coragem tola da juventude me dominou. Meus amigos riam e faziam barulho enquanto eu andava entre as lápides, observando as fotos desbotadas e as inscrições antigas. Foi então que me deparei com aquele retrato. Uma foto em preto e branco de um casal, provavelmente tirada na década de 1940. Sem pensar duas vezes, chutei o retrato com força, fazendo-o voar e quebrar-se contra uma lápide próxima. O som do vidro se estilhaçando ecoou pelo cemitério, silenciando momentaneamente meus amigos. Um arrepio gelado percorreu minha espinha, mas a bravata me fez rir e brincar com a situação. Enquanto voltávamos, uma sensação estranha começou a se espalhar pelo ar. O vento mudou, soprando mais frio e denso, e um murmúrio quase inaudível começou a se misturar com o farfalhar das folhas. Meus amigos perceberam a mudança e, por um momento, todos ficaram quietos, tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que ouvi claramente, pela primeira vez, uma voz feminina sussurrando meu nome. A voz feminina que sussurrava meu nome vinha de todas as direções ao mesmo tempo. Olhei ao redor, procurando a origem, mas não havia ninguém além de nós no cemitério. Meus amigos começaram a ficar inquietos, perguntando se eu tinha ouvido aquilo também. Assenti, tentando manter a calma, mas o desconforto crescia em meu peito. Continuamos andando, tentando recuperar a atmosfera descontraída, mas a sensação de estar sendo observado era inescapável. O ar ficou mais pesado e a temperatura caía a cada passo. As sombras das árvores e das lápides pareciam se mover, como se nos seguissem. De repente, um dos meus amigos tropeçou e caiu gritando de dor. Ao ajudá-lo a se levantar, vimos marcas vermelhas e inchadas em seu tornozelo, como se mãos invisíveis o tivessem agarrado com força. A partir desse momento, o pânico tomou conta. Decidimos sair do cemitério, mas o caminho de volta parecia se estender infinitamente. As vozes se multiplicaram, murmurando coisas indecifráveis, e a sensação de estarmos sendo perseguidos aumentava a cada instante. Começamos a correr, mas o chão parecia se mover sob nossos pés, tornando cada passo um esforço desesperador. De repente, ouvi um grito agudo vindo de trás de mim. Quando me virei, vi uma das minhas amigas sendo arrastada para dentro de uma cripta aberta, suas unhas deixando marcas profundas no chão enquanto ela lutava para se libertar. Corri em sua direção, mas uma força invisível me jogou contra uma lápide, deixando-me atordoado e incapaz de me mover. Enquanto tentava recuperar o fôlego, vi algo que nunca vou esquecer. Uma figura nebulosa e feminina, com olhos cheios de ódio, pairando sobre a cripta. Ela apontou diretamente para mim, e naquele momento, soube que era o espírito da mulher cujo retrato eu havia destruído. A figura nebulosa pairava sobre a cripta, seus olhos fixos em mim com uma intensidade que queimava minha alma. Cada vez que eu tentava me mover, uma força me segurava firmemente no lugar. Meus amigos estavam paralisados pelo terror, incapazes de fazer qualquer coisa além de assistir ao horror diante de nós. O espírito começou a flutuar na minha direção,
movendo-se lentamente como se saboreasse nosso medo. Seu rosto, antes indistinto, começou a se formar em detalhes macabros, olhos negros e vazios, uma boca contorcida em um sorriso cruel e uma aura de tristeza e vingança quase palpável. Quando ela estava a poucos metros de mim, ouvi novamente o sussurro gélido, desta vez claro: "Você desrespeitou meu descanso, agora pagará o preço." Senti um frio cortante invadir meu corpo, começando pelos meus pés e subindo lentamente. Era como se a vida estivesse sendo drenada de mim, deixando-me fraco e impotente. Minha visão começou a escurecer, e eu sabia que, se não fizesse algo rapidamente, seria consumido por aquela entidade vingativa. Com o pouco de força que me restava, lembrei-me de algo que minha avó sempre dizia sobre espíritos inquietos: peça perdão com sinceridade, e talvez a paz possa ser restaurada. Com dificuldade forcei as palavras a saírem da minha boca. "Me desculpe, não sabia. Por favor, me perdoe." Por um momento o tempo pareceu parar. A figura parou em seu avanço, seu rosto deformado pelo ódio suavizando ligeiramente. Mas então, como se a raiva acumulada fosse impossível de conter, ela soltou um grito ensurdecedor, um som de puro desespero e dor. A força que me segurava foi liberada subitamente e eu caí de joelhos ofegando. O espírito recuou lentamente, ainda com os olhos fixos em mim, mas agora havia uma sombra de tristeza em sua expressão. A figura começou a dissipar-se, transformando-se em uma névoa que desapareceu no ar. O silêncio que se seguiu foi opressor, quebrado apenas pelos nossos respirares pesados e pelo vento que voltou a soprar suavemente. A noite se acalmou e o cemitério voltou ao seu silêncio habitual. Meus amigos e eu, ainda em choque, ajudamos uns aos outros a sair dali o mais rápido possível. Ninguém falou uma palavra. O medo e a adrenalina ainda pulsavam em nossas veias. Quando finalmente alcançamos a rua, nos prometemos nunca mais voltar àquele lugar. O que aconteceu naquela noite ficou gravado em nossas mentes, um lembrete sombrio das consequências de nossos atos inconsequentes. Eu nunca mais me atrevi a desrespeitar os mortos, compreendendo finalmente o valor do respeito e da reverência. Os dias que se seguiram foram preenchidos com pesadelos e uma sensação constante de ser observado. Embora o espírito tenha desaparecido, a marca de sua presença permaneceu comigo. Às vezes, ainda ouço sussurros em noites silenciosas, e me pergunto se ela realmente me perdoou, ou se está apenas esperando o momento certo para voltar. Essa experiência me ensinou uma lição valiosa sobre o respeito pelos mortos e as forças que não compreendemos. Nunca subestime o poder do que não podemos ver. O cemitério, com seu silêncio eterno, guarda segredos que é melhor deixar em paz. Traí minha esposa após 12 anos de casamento e sim, me arrependo profundamente disso. Quando ela descobriu, não suportou a dor e tirou a própria vida. Decidi contar essa história para que alguém possa refletir sobre as consequências de viver apenas pelo prazer da carne. Eu visitava minha falecida esposa regularmente no cemitério da cidade. Com uma rotina flexível, conseguia ir ao seu túmulo com frequência. Estava devastado e queria ser enterrado junto com ela. O que me aconteceu durante essas visitas, porém, me marcou de uma forma que jamais imaginei. Em uma tarde nublada, como tantas outras, fui visitar o túmulo da minha esposa. Levei flores frescas como uma tentativa de apaziguar a culpa que me corroía por dentro. Ao chegar, senti um estranho arrepio percorrer minha espinha, como se estivesse sendo observado. Ignorei a sensação, atribuindo-a ao meu estado emocional instável. Depois de deixar as flores e murmurar minhas desculpas habituais, sentei-me ao lado da lápide, perdido em pensamentos. Foi então que notei algo fora do lugar. Um pequeno espelho quebrado ao pé do túmulo, algo que não estava ali nas minhas visitas anteriores. O reflexo fragmentado parecia distorcer a luz de uma maneira estranha, criando sombras que dançavam ao redor da lápide. Enquanto observava o espelho,
Ouvi um som abafado, como um choro distante. Olhei ao redor, mas o cemitério estava deserto, envolto em um silêncio inquietante. O choro parecia vir debaixo da terra, aumentando minha sensação de desconforto. Tentei afastar esses pensamentos, mas a inquietação persistia. Fiquei mais um tempo ali, tentando entender o que estava acontecendo, até que o som cessou tão abruptamente quanto começou. Relutante, decidi ir embora, mas a sensação de estar sendo vigiado me acompanhou até em casa. Na noite seguinte não consegui dormir. A imagem do espelho quebrado e o som do choro me assombravam. No dia seguinte, voltei ao cemitério, decidido a descobrir o que estava acontecendo. Ao chegar, encontrei o espelho exatamente no mesmo lugar, mas desta vez havia algo mais. Um papel amassado repousava ao lado do espelho. Com as mãos trêmulas, desdobrei o papel e li as palavras. "Por que você fez isso comigo?" Meu coração disparou. Reconheci a caligrafia imediatamente. Era da minha esposa. A mesma escrita que eu havia visto em tantos bilhetes de amor, agora trazia uma mensagem de dor e acusação. Olhei ao redor, esperando ver alguém, mas o cemitério estava vazio. Os dias seguintes foram um tormento. Cada vez que visitava o túmulo, encontrava novas mensagens, cada uma mais desesperadora que a anterior. "Você me destruiu. Eu ainda estou aqui. Nunca te perdoarei." As palavras se cravavam em minha alma, aumentando a sensação de culpa e desespero. Comecei a ouvir sussurros quando estava em casa. Sentia uma presença fria ao meu lado, especialmente à noite. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos leves no corredor. Levantei-me, meu coração batendo descontroladamente, e segui o som até a sala. Lá, vi algo que congelou meu sangue. O espelho quebrado do cemitério estava sobre a mesa, refletindo uma sombra indistinta que parecia se mover por conta própria. De repente, a sombra se voltou para mim e ouvi claramente a voz da minha esposa. "Você não pode fugir de mim." A sombra avançou e uma força invisível me empurrou para trás, fazendo-me cair. Gritei, mas ninguém veio em meu socorro. A sombra se dissipou lentamente, deixando-me tremendo e suando frio no chão da sala. Eu sabia que algo terrível estava acontecendo e que a presença da minha esposa era mais forte e mais aterrorizante a cada dia. Desesperado e exausto, voltei ao cemitério na esperança de encontrar uma forma de acabar com o tormento. Carregava comigo o espelho quebrado e as mensagens, decidido a fazer qualquer coisa para apaziguar o espírito de minha esposa. Quando cheguei ao túmulo, a atmosfera parecia ainda mais opressiva do que antes. O ar estava pesado e gelado, e um silêncio absoluto envolvia o cemitério. Ajoelhei-me diante da lápide, colocando o espelho e os bilhetes no chão. Com lágrimas nos olhos, comecei a implorar perdão. "Eu sinto muito. Nunca quis te machucar. Por favor, me perdoe." Repetia desesperadamente, esperando que minhas palavras alcançassem o espírito inquieto de minha esposa. De repente, o chão começou a tremer levemente, e a terra ao redor da lápide parecia pulsar, como se algo tentasse emergir. Um frio glacial invadiu o ambiente e uma névoa espessa começou a se formar, cobrindo tudo ao meu redor. No meio da névoa, uma silhueta começou a tomar forma. Era ela, minha esposa, com uma expressão de tristeza e ira. Ela se aproximou lentamente, seus olhos fixos nos meus, cheios de uma dor profunda. "Você destruiu tudo." Sua voz ecoou pela névoa. "Não há perdão para o que fez." Sua mão espectral tocou meu rosto e senti um frio que penetrou até os ossos. De repente, a névoa se intensificou, envolvendo-me completamente. Senti mãos invisíveis me puxando para baixo, como se a própria terra quisesse me engolir. Lutei desesperadamente, mas a força era irresistível. Minha visão começou a escurecer, e a última coisa que vi foi o olhar de minha esposa, um misto de tristeza e vingança, antes de ser completamente engolido pela escuridão. Quando tudo parecia perdido, ouvi uma voz distante, quase imperceptível, como um sussurro. "Apenas encontre paz para mim." Com essas palavras, a força que me puxava cessou,
e a névoa começou a se dissipar lentamente. Fiquei deitado no chão do cemitério, ofegante, percebendo que tinha sido poupado, mas a um custo terrível. Aos poucos recuperei a força para me levantar. O cemitério estava novamente em silêncio, a névoa desaparecida, mas a sensação de presença persistia. Eu sabia que minha esposa não estava completamente em paz, mas que ela havia me dado uma chance de redenção. Saí dali cambaleando, ainda atordoado pelo que havia acontecido. Decidi procurar um sacerdote, alguém que pudesse ajudar a alma dela a encontrar descanso. O padre ouviu minha história com atenção e concordou em fazer uma cerimônia de purificação no cemitério. Voltamos juntos e ele começou a rezar, borrifando água benta ao redor do túmulo. Enquanto ele rezava, senti uma leveza no ar, como se o peso opressor finalmente começasse a se levantar. No final da cerimônia, o padre me olhou nos olhos e disse: "Ela busca descanso, e agora cabe a você viver de uma maneira que honre a memória dela. Encontre a redenção através de seus atos." Aquelas palavras ressoaram profundamente em mim. Prometi a mim mesmo que faria tudo o que pudesse para honrar sua memória. Determinado a buscar perdão através de boas ações, comecei uma nova vida. Desde aquele dia, nunca mais ouvi os sussurros ou senti a presença fria ao meu lado. Visitei o túmulo de minha esposa menos frequentemente, mas sempre com respeito e humildade. Compartilhei minha história com outras pessoas, na esperança de que elas também aprendessem com meus erros. Minha vida mudou profundamente, e embora a dor da perda nunca desapareça completamente, encontrei um novo propósito. Vivo com a lembrança do amor que tivemos e com a determinação de ser uma pessoa melhor. O cemitério, antes um lugar de tormento, tornou-se um símbolo de arrependimento e redenção. Entendi finalmente que viver pelo prazer da carne pode levar a consequências terríveis e que o verdadeiro amor e respeito são os valores que devem guiar nossas vidas.